novamente. Meu nome é Adriana, para aqueles que não me conhecem. Eu frequento a igreja de Chino, igreja de língua portuguesa na cidade de Chino. Esse rapaz aqui na frente é o Leonardo, meu esposo. E eu tenho 3 filhos, a Gabriela, que já é uma adolescente, 17 anos, um filho de 5 anos e um de 3. 2 meninos que estão ali. A Ângela, minha irmã, veio hoje, e esse que cantou, meu cunhado, o Fernando. Nós estamos em família aqui. A primeira vez que eu venho aqui à frente, na igreja de Glenton, Los Angeles, é um prazer muito grande ser convidada para juntos estudarmos a palavra de Deus nessa manhã. Quando já está um pouco tarde, avançamos aqui na hora, mas vocês sabem que a fome é o melhor tempero para o alimento, né? Hoje é o Dia das Mães, um dia especial. O almoço está especial também, mas vamos esperar mais um pouquinho para estudarmos então a palavra de Deus. Irmãos, antes de começar, gostaria de pedir para aqueles que puderem, vamos pedir agora a ajuda do Espírito Santo, porque quando vamos estudar a palavra de Deus, a gente precisa que Ele nos ajude, porque a Bíblia é a palavra de Deus diretamente para nós, é com o auxílio do Espírito Santo que nós podemos entender. Aqueles que puderem, então vamos ajoelhar, vamos orar. Senhor Jesus, hoje é um sábado muito especial, estamos comemorando o Dia das Mães, há muitas mães aqui presentes, nós precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, para compreendermos a nossa missão aqui na Terra. Qual o papel que o Senhor deixou para que possamos desempenhar com a Tua ajuda? Senhor, ao ler a Tua palavra agora, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, derrame o Teu Espírito Santo sobre cada um aqui presente. Abre os nossos corações para entender a Tua palavra. Esteja conosco, cada um de nós. Te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Então, preparei aqui uma mensagem sobre as mães, mas sobre os pais, porque a educação dos filhos cabe aos dois, né? O pai também é o sacerdote do lar e precisa nos ajudar nessa tarefa. Para começarmos, então, vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 22, no verso 6. Um verso bem conhecido nosso. Provérbios 22, verso 6. Diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é um verso muito bonito, uma promessa na Bíblia. Deus nos promete que a mãe, os pais, na verdade, mais a mãe, que a responsabilidade é nossa, que estamos cada dia mais perto deles, né, mais próximo do que os pais. Se educarmos, mesmo quando crescer, não se desviará. Mas então, por que tantos filhos que são criados aqui na igreja adventista, que dizem ser adventista até desde berço, acaba se desviando? A promessa de Deus, ela cumpre. O que acontece? Hoje nós vamos estudar um pouco, até coloquei o título como desenvolvimento do caráter, algumas coisas a respeito de nós como seres humanos, algumas características que nós temos e por que as coisas acontecem. Às vezes Deus cumpre a sua promessa, mas nós falhamos em alguma coisa. Sempre acontece na nossa vida no decorrer do nosso desenvolvimento. O livro de Provérbios está cheio de conselhos para os pais fazerem com os filhos. A Bíblia diz que podemos sim bater nos nossos filhos, dar uma palmada. Hoje a lei não permite, mas na Bíblia, assim diz o Senhor, não, ele fala, não espanque até matar. Não é isso, mas corrija os teus filhos e eles serão um motivo de orgulho e não de vergonha. Isso está em Provérbios 29, 15. No Provérbios 29, o 17, 15 e 17, fala assim, é bom corrigir e disciplinar a criança, quando todas as suas vontades são feitas. Ela acaba fazendo a mãe passar vergonha. Isso é na Nova Tradução da linguagem de hoje. A influência de uma mãe, ela nunca cessa. É sempre ativa, seja para o bem ou seja para o mal. Diante de grandes homens da terra, se a gente for ver os seus feitos, há uma mãe que estava ali junto, educando e falando para ele sobre a sua personalidade. Quando nós criamos nossos filhos de acordo com
as instruções de Deus, nós estamos criando não só um cidadão celestial, mas cooperando até com o nosso meio social, criando boas pessoas, serão boas pessoas. Nosso primeiro dever como mãe é cuidar dos nossos filhos. Não devemos nos deixar influenciar pelo que a senhora fala, a senhora A, a senhora B, essas pessoas que têm um modo excêntrico de ser. Devemos ter sempre a Bíblia e Jesus como nosso guia e como nosso instrutor para tratar com os nossos filhos. Deus deu às mães essa missão de educar os filhos. Essa responsabilidade supera tudo mais. Não existe para Deus nenhuma outra responsabilidade maior do que a de mãe. Hoje é o dia das mães, mas acabo aqui falando um pouco mais da nosso dever como mãe do que elogiarmos como mãe. Porque sempre uma mãe, quando vê o seu filho já na fase adulta, fala: eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor, se eu fizesse e tal. Quem aqui já está com os filhos grandes pode ajudar os seus filhos a educar os seus netos, dando conselho, a ir à Bíblia, a orar mais. Então, espero que a mensagem aqui sirvam para todas, não só para mim e minha irmã, que estamos com os filhos pequenos ainda. Não deixe de corrigir uma criança, como eu disse para vocês, está em Provérbios 23:13. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, pode até livrá-la da morte. É o que está escrito na Bíblia. Nós, como pais, os pais também, os homens, precisamos compreender nossa responsabilidade. O mundo, ele está cheio de laços para a nossa juventude. Elas são atraídas por um modo egoísta de viver, por prazeres sensuais. Elas não têm muito discernimento para ver essas coisas ocultas que as atraem. Se vocês, por exemplo, o filho quer ficar o tempo todo, hoje em dia, jogando, né? Tem aí os tablets, os iPads e tudo, ou assistindo. E você, como mãe, fala: não pode. Nós estamos evitando que as janelas da alma sejam abertas para aquilo que eles não estão preparados para receber. Em tudo quanto há na televisão, nos desenhos, nos jogos, não são cristãos, não são para edificação, não são para que eles tenham o pensamento no tempo em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Os nossos filhos, provavelmente, quem tem os filhos pequenos agora, serão aqueles em que proclamarão o Evangelho quando muitos de nós estarão já presos, quando vier o decreto dominical. Temos que contar para eles as profecias. Às vezes a gente acha que eles são muito pequenos para entender a profecia, mas se você der um celular para ele, por mais difícil que seja mexer, rapidamente ele desvenda tudo. A Bíblia não é difícil, isso é um mito. Temos que comprar as Bíblias conforme as idades das crianças, incentivá-las a estudar, porque em breve tudo isso nós vamos ter que saber de cabeça. Não vamos mais ter tempo de estudar a Bíblia e nem as profecias. É agora que nós temos que inculcar na criança as verdades e as coisas celestes. Nós estamos nesse mundo de passagem. Se vivermos muito aqui, é o que? 80, 100 anos, é uma vida muito passageira para nós perdermos tempo com as coisas aqui deste mundo. A maioria das coisas eu tirei dos livros da irmã Ellen White, Ciência do Bom Viver, o Lar Adventista e Educação da Criança. Diz que a responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe, porque o sangue da criança se nutre de forma fisicamente da mãe quando estamos grávidas. E comunicamos também influências mentais e espirituais. Vocês sabem, tudo que a mãe passa durante a gestação, muita coisa ela passa para a criança. Foi Joquebede, a hebreia, aquela mãe fervorosa que, quando o rei mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, escondeu seu filho Moisés por 3 meses. Mesmo diante de uma autoridade dessa, do rei, de morte, ela foi corajosa. Nós, mães, temos que ter coragem para proteger nossos filhos das coisas lá de fora que estão oferecendo para eles. Olhos bem abertos, joelho no chão, e não deixar com que eles se contaminem com essas coisas. Ana, ela foi uma mulher de oração, de espírito abnegado,
Deu à luz a Samuel, uma criança divinamente instruída, juiz incorruptível, fundador das escolas sagradas de Israel. Através de Samuel houve as primeiras escolas de profetas, onde muitos foram ensinados a ser missionários. Estamos nós ensinando nossos filhos a ser missionário? Qual é a coisa mais importante que tem? Se alguém perguntar para o seu filho, o que é mais importante nesse mundo? Qual é a resposta que uma adventista do sétimo dia deveria ter? O que nossos filhos deveriam ter em mente? A coisa mais importante que nós estamos tanto aguardando e pregando é o quê? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Isso é o mais importante. Isso é mais importante do que a carreira? É mais importante da faculdade? Ou pensamos assim, não, Jesus, não volta agora não, espera só um pouquinho, porque meu filho ainda, tadinho, agora que ele vai entrar na faculdade, a carreira, tanto que ele queria fazer, mas agora ele começou o mestrado. Então isso é o mais importante. E quando Jesus vier, o que vai adiantar os nossos títulos, os nossos carros? Quer dizer, em breve, se nós não agora dispormos dos nossos bens, a obra de Deus, o nosso tempo, o nosso dinheiro e tudo o que pudermos para o Evangelho, para a pregação do Evangelho, muito em breve não vai mais ser preciso. Quando houver a lei dominical, esses bens vão ser confiscados. E já que ele não for usado para Deus, vai ser usado para o mal. E não pense que esse tempo está longo ainda, há muito tempo para frente. Não há muito tempo para frente. Às vezes a gente fica no estado, como diz em Romanos 13, dormindo. É isso que o diabo quer. Coloque todos os adventistas do sétimo dia, aqueles que conhecem a verdade, guardam os mandamentos, mantêm a fé em Jesus, que principalmente guardam o sábado, para até a porta da graça se fechar. Quando não houver mais tempo, aí tudo bem, vão ser aquelas outras 5 virgens que acordaram e foram comprar o azeite, que é o Espírito Santo, e não tinha mais tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Mesmo que Jesus esteja demorando para voltar, nós sabemos que se um de nós morrermos agora, está selado o nosso destino. Para nós, Jesus Cristo já voltou. Não é se ele realmente voltar literalmente nas nuvens do céu. E o que nós deixamos para os nossos filhos de herança? Existe herança melhor do que o reino de Deus? As mansões celestiais que ele foi preparar no céu? Isso é o de mais valor que nós podemos dar para os nossos filhos. Nós somos formados, eu estava falando aqui, né? Ensina o teu caminho, o teu filho, no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Irmãos, há 3 coisas muito importantes no ser humano. Nós somos formados por personalidade. Isso é um dom de Deus. A personalidade foi Deus que deu para cada um. Quantas pessoas já nasceram nesse planeta Terra? Milhões. Quantas ainda vão nascer? Não sabemos. Não há e não houve ninguém igual a você. Até hoje, na face da Terra, você é único. As características que você tem são suas por herdade e por esses outros fatores, mas não tem ninguém igual a você. Quando Deus te fez único. Porque dentro da personalidade existe o temperamento. A ciência estudou 5 temperamentos. Sanguíneo, o colérico, fleumático, melancólico e o mais recente, estudado pela medicina, pela ciência, é o supina. Mas a Bíblia conta 12 temperamentos. 12. 12 são as tribos de Judá. Quando Jerusalém vier descendo, quando nós subirmos para o céu, que nós formos entrar na nova Jerusalém, Jerusalém vai descer depois dos 1000 anos. Em Apocalipse conta que Jerusalém é quadrada, tem as suas medidas certinhas e cada lado tem 3 portas. Por que tem essas portas? Está escrito em Apocalipse. Por que tem 12 portas na cidade de Jerusalém? Porque cada pessoa, de acordo com a personalidade que Deus deu, vai entrar por uma porta. Nessa porta vai estar escrito o nome daqueles que têm essa característica. E aí nós não vamos escolher, eu quero essa não. Cada um vai entrar por essa porta de acordo com o temperamento dessas 12 tribos de Judá. Dentro do temperamento tem o lado bom, positivo, que foi o que Deus te deu. E tem um lado ruim em que nós desenvolvemos. Aí vem o caráter. É a segunda coisa que nós somos formados, caráter. O que é caráter? É o que nós desenvolvemos dia a dia como hábito. Aquilo que você está habituado a fazer todo dia vai definindo o seu caráter.
Vou voltar no caráter. E a última parte, o caráter que eu vou mesmo falar hoje, a última parte é a índole. Então nós somos formados por personalidade, caráter e índole. O que é índole? Índole é quando você foi concebido com seu pai e a sua mãe e recebeu como herança genética. Na hora da concepção, algumas características do seu pai e da sua mãe foi herdada geneticamente por você, coisas que você desconhece e não sabe. Por isso que às vezes tem algumas coisas que você faz, sendo que você não queria fazer, ou até você nem sabe por que você está fazendo, umas maldades do seu coração, que vem da sua índole, que vem dessa parte ruim. Isso está escrito na Bíblia, em Êxodo 20. Quando Deus fala, e visite a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e a quarta geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Só você conhece a sua índole. O seu marido pode até desconfiar, a sua esposa pode até desconfiar dessa índole que você tem, mas é só você que conhece. Índole tem cura? Tem, mediante muita oração e pedir para Deus mudar, aliás, que a índole ela tem que ser mudada. Por que às vezes existem umas pessoas que tem uma inclinação para ser azeda, enjoada, reclamenta, fala mal de todo mundo, sentimentos de superioridade, pessoas egoístas que acham que ninguém vai chegar no nível que ela está. Tem gente que tem uma índole tão má, que elas, além de falar mal, judia de crianças, sabe, belisca criança. Tem gente que tem ódio emprestado, escuta uma coisa que o outro fez e também fica com raiva. Quer dizer, a pessoa não fez nada por ela. Isso acontece muito, por exemplo, com os governos, com amigos, parentes, aí você também fica com raiva. Isso é ódio emprestado, altamente nocivo para o coração. A sua índole ela pode ser fortalecida ou suplantada. Depende de quanto a gente é cristão, quanto que a gente busca a Deus, o tanto que a gente reconhece essa má índole. Por isso que às vezes a gente tenta ser cristão verdadeiro, tenta fazer as coisas, fala assim, eu não consigo, eu faço isso, mas por que eu faço isso? Essa índole que você nasceu, esse gene que você não consegue mudar, Deus, na sua palavra, fala, eu faço por você. Sem mim, nada podeis fazer. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar sobre o caráter, porque o caráter, gente, é uma coisa muito importante, porque do jeito que você tem o seu caráter, você vai para o céu. O caráter tem que ser transformado por nós, mediante as nossas escolhas no dia a dia, e se não temos força, podemos buscar em Deus. Mas, no livro O Lar Adventista, no capítulo 16, diz o seguinte: o futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Se vós estáis afastados, se vocês estão meio afastados do caminho do Senhor, não está assim consagrado, está um adventista morno, bem laodiceano, convertei-vos agora, porque o caráter que apresentardes no tempo da graça será o caráter que terão no céu. Se desejais ser santos nos céus, deveis ser agora na terra. Os traços de caráter que nutrides na vida não se mudarão, nem pela morte e nem na ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra da transformação do caráter tem que ser feita agora. Nossa vida diariamente está determinando o nosso destino. No livro Testemunho para Ministros, capítulo na página 430, o capítulo 16, está escrito assim, o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve ser realizada nesta vida. Tememos que tarde demais venha um arrependimento à alma manchada e condescendente consigo mesma. Os profetas da Bíblia e os apóstolos não mudaram o seu caráter na mágica, assim, porque Deus, de hoje em diante eu vou tirar esse desejo seu, eu vou tirar essa vontade sua. Se ele fizesse assim, o diabo ia apontar para Deus e falar que ele é injusto, porque se ele faz assim só com aqueles que estão buscando a Deus, só com os adventistas, ele devia fazer com o resto do mundo também. Eles,
apóstolos e os profetas usaram os meios colocados por Deus ao seu alcance. Esses mesmos meios estão agora ao nosso alcance. A Bíblia diz, em Filipenses 1:6. Vamos abrir a Bíblia, por favor, me acompanhem para que possam encher vossos corações e ter esperança. Não vim aqui hoje para deixarmos tristes e desesperançados das nossas condições, mas firmes. Filipenses capítulo 1, no verso 6 diz assim: Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Cristo prometeu trabalhar conosco todos os dias, dia a dia. Vamos colocar nossa confiança em Cristo e não ficar escravizado de nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado, seja ele na nossa índole ou mesmo o temperamento, aquelas partes que são ruins, que devemos vencer. A nossa ambição deve revelar a semelhança do caráter de Cristo. O nosso Pai Celeste, Deus, Ele vê o nosso coração. Ele conhece quais são os nossos sentimentos, os nossos hábitos, as nossas vontades. Se você dia a dia está lutando contra um pecado, aquele pecado acariciado, e que você nem tem coragem de pedir perdão para Deus porque você não está com vontade de largar, e você pensa, mas isso, será que Deus não vai? Eu sou tão bonzinho, eu faço tudo direitinho, sabe? Eu vou para a igreja, eu faço a lição da escola sabatina, eu gosto tanto de ver uma novela. O que tem uma novelinha? Não faz mal. Como não faz mal? Só tem 2 senhores nesse mundo. Se você não está servindo a um, você está servindo ao outro. Você está sacrificando o seu tempo ali diante, você está alimentando a sua alma com algo que não foi feito lá no laboratório de Deus, foi feito lá no laboratório do diabo. Ele pensou naquilo. Nada ele faz sem pensar. Tudo ele vai usar na hora certa. Você hoje está ouvindo, às vezes pensa que não faz mal, que não tem problema. Mas aquilo vai ficar na sua cabeça. Na hora necessária ele vai usar aquilo. Vocês querem ver um exemplo? Uma pessoa usa uma arma, ela tem uma arma para se proteger. Aqui nesse país o pessoal usa bastante arma, que é mais fácil de conseguir toda a documentação e tudo. Aí ele pega e numa briga, ele pega uma arma, uma automática que seja, e rapidamente puxa e tal. Qualquer um de nós até pode fazer isso. Por quê? Como você sabe? Você não foi numa escola, ninguém te ensinou, porque você assistiu, porque você viu e porque você na hora, naquele negócio que você já tinha guardado, você usou. São para essas horas que você usa. Por que às vezes um acidente de trânsito, ao invés de termos um caráter cristão, porque tudo aquilo que contemplamos, somos parecidos. Por que diz contemplar a Cristo? Para que sejamos parecidos com Cristo. Se você está contemplando os filmes de Hollywood, que é cheio de ficção e vícios e tudo mais que não presta, que vai corromper o seu caráter, como que você quer ser uma pessoa mudada? No acidente de trânsito, há uma briga, você já está esbravejando, xingando, aí você entra dentro do carro e fala, mas por que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Quando eu vi, eu já falei, já xinguei isso, quando não se mata um ao outro. Por quê? Porque dentro de você estava cheio disso. Irmãos, eu tenho pregado nas outras igrejas e a Ângela, minha irmã, o Lindina e o seu Cândido, talvez vão ser repetidos para ele. Algumas coisas que eu sempre tenho falado. Mas é que esse é o segredo para que mantenhamos de pé quando Jesus voltar. Não pensem que Jesus... Às vezes eu olho assim e falo assim, como que eu posso fazer com que a igreja acorde? E não pense que Jesus está longe de voltar, porque de acordo com os acontecimentos escatológicos da profecia, parece assim, Jesus não vai voltar tão cedo, ainda dá tempo de fazer isso e aquilo. Mas para as coisas acontecerem, é do dia da noite. O decreto dominical ele já está pronto desde 2008. Procurem no Google, escreve lá, Blue Law. Lei azul, em português. Tem um monte de coisas. Tudo aqui nos Estados Unidos que é feito sobre o decreto dominical é feito nisso. A maioria dos estados, tem 50 estados aqui, a maioria deles já está pronta. Quando aconteceu algum terrorismo, como aconteceu 11 de setembro, rapidamente o governo vai implantar para favorecer a ordem mundial. Todo mundo vai falar que é bom. Ninguém vai falar assim, não, isso daí não vamos assinar, não. É muito rápido que as coisas possam acontecer. Os sinais na natureza, os outros sinais,
religiosos, tudo estão acontecendo. Antes da chuva serôdia, que ela for derramada sobre a igreja, para que possamos proclamar o Evangelho, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que é a mensagem dessa igreja, o Espírito Santo falso já foi derramado nas igrejas pentecostais. Então nós estamos já mesmo no fim. Daqui a pouco essa chuva serôdia vai ser derramada. Estamos nos preparando com reavivamento e reforma para receber, para proclamar aos 4 cantos do mundo, a topo do povo, nação e língua, esta mensagem. E então Jesus virá. Para nós que estamos recebendo a luz agora, a hora da porta da graça se fechar é agora, não é decreto dominical. Mesmo que o decreto dominical ainda, a porta da graça vai estar aberta, não são para todos, são para aquelas pessoas que nunca ouviram falar da mensagem de Deus. Nós somos, vamos abrir aqui a Bíblia em Apocalipse 3:18. Por que Deus fala que nós somos a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é a última igreja, não tem tempo nem para se formar outra. Profeticamente falando, é agora o nosso tempo, essa igreja de Laodiceia. No capítulo 3 de Apocalipse, no verso 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, colírio para que unges os olhos, a fim de que vejas. O que é esse ouro que está falando? Ele está mandando nós comprarmos ouro. Eu estou te aconselhando, vocês, adventistas do 7º dia, da última igreja, aconselho que compre ouro. Esse ouro da Bíblia é a fé e o amor. Sem fé, nada podemos fazer, porque é pela fé que somos salvos. A justificação, ela é pela fé. Se a gente acredita que só o fato de Jesus ter morrido na cruz, que essa salvação é pela graça e não pelas obras, e que hoje Ele está lá no lugar santíssimo, julgando cada um de nós, isso tem que ter fé. Não é guardando os mandamentos que vamos ser salvos. Não é pela lei, não é pela guarda do sábado. Nós guardamos porque nós já somos salvos. Cristo deu a salvação para todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque amamos a Deus, porque conhecemos esse amor, que Ele nos amou primeiro, antes que nós existirmos. Nós não vamos fazer as coisas em que Deus desagrada, em que Jesus vai ficar triste. Nós vivemos uma vida aqui nesse mundo de salvos, dia a dia, pela graça. Todos os dias de manhã, quando acordarmos, as primeiras horas da manhã têm que ser consagradas a Deus. Não fazer nada antes disso, nada. Levanta e busca a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Seu dia vai render melhor, você vai ver que com Deus você pode vencer os dardos do inimigo. O ouro, então, é essa fé e esse amor, para enriquecer o nosso coração, para nos fortalecer, para nos limpar, para nos tornar puro. Deus vai nos provar. Ninguém vai para o céu sem ser provado. O que são essas vestiduras brancas? Que Deus fala assim, aqui na Bíblia: vestiduras brancas para te vestires. O que são? Vestiduras brancas é a pureza e o caráter de Deus. É a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Nós não podemos comprar essas roupas para ir para o céu. E todos vão ter que vestir essas roupas no céu. Como que nós vamos então ter? Deus oferece de graça, através da sua justiça. Quando Adão e Eva pecou lá no Éden, eles sentiram nus, certo? Jesus falou: Adão, onde você está? Eu tive vergonha da minha nudez e escondi. Por que Adão sentiu essa nudez? Por que antes ele não via? Porque essa nudez é a justiça de Deus. A partir do momento que nós pecamos, nós somos destituídos da justiça de Deus. Mas Ele, quando morreu no nosso lugar, deu-nos então a oportunidade de novo sermos justos. Ser justo, não ter pecado. Nós temos pecado? Tem, todos os dias. Então como que nós vamos não ter? Quando Deus olha para mim, quando Ele olha para você, Ele, no julgamento, Ele está vendo Jesus. Jesus está na frente de Deus e fala assim: Adriana está justificada, eu morri por ela. Mas por que você está fazendo? Porque ela pediu, porque ela agradeceu, porque ela aceitou e porque
essa é a justiça de Deus. Aí ele nos veste com essa justiça. Quando Josué viu na Bíblia que ele foi um tição tirado do fogo, o diabo falou assim para ele: mas ele está cheio de pecado, olha aí, essas vestes sujas. Jesus nem responde, sabe? Quando ele foi tentado, ele fala assim: diz o Senhor. Ele virou para os anjos e falou assim: tira essas vestes dele, coloca as vestes que eu tenho. Essas vestes ele vai colocar para nós, no nosso lugar. Se amarmos a Deus, acreditarmos e pedirmos e aceitarmos. E o colírio, por que ele não fala aqui na Bíblia? Colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. O colírio é o Espírito Santo. O colírio é essa sabedoria que Deus te dá para conhecer a sua palavra. Deus deu à igreja esses olhos que têm que ser ungidos com essa sabedoria. Irmãos, em São Mateus, Jesus falou para os discípulos. Quando Jesus falou para os discípulos, ele falou para nós. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria para o seu povo, não é para o mundo lá fora que não conhece. Ele falou assim: se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Ele previu, ele sabia. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Nós precisamos todos os dias pedir a unção do Espírito Santo. Ele que vai nos dar discernimento entre o certo e o errado. Muito em breve vocês vão ouvir dos púlpitos, até mesmo da igreja adventista, porque aqui está o joio e o trigo misturado, e é assim que é para ser até o fim, até a sacudidura final, pouco antes da porta da graça fechar. Vão ouvir doutrinas que não são verdadeiras. Como vocês vão saber disso? Como vocês vão saber que a pessoa que está vindo aqui na frente está pregando coisas que não condizem com a Bíblia, que são doutrinas de demônios, que isso vai acontecer? Estão falando de espiritismo, misticismo misturado com a verdade. A maior mentira, mais bem contada, é aquela bem parecida com a verdade. Como que vocês vão saber? Somente há uma forma: estudando a Bíblia e pedindo a Deus sabedoria todos os dias. Quando uma pessoa vier falar alguma coisa para você que não está com assim diz o Senhor, você vai falar: não, peraí, não é assim. Aí você vai saber, e aí não vai ser enganado. Então somente aqueles que tiver com os olhos ungidos com o colírio do Espírito Santo vão ter discernimento entre o certo e o errado. Ninguém quer ser enganado. A palavra já fala: se você foi enganado é porque você não sabia. Quando você tem as duas notas, né, a falsa e a verdadeira, para você distinguir se uma nota é falsa, qual que você acha que é a melhor forma? Você pegando a falsa e vendo tudo que eles fizeram parecido com o verdadeiro? Não, não é assim. Você pega a verdadeira, estuda a verdadeira, olha todos os detalhes dela, e o dia que te der uma falsa, na hora você vai falar assim: essa aqui é falsa. Por que você sabe que é falsa? Porque eu conheço a verdadeira. É assim que a palavra de Deus diz. É assim que essa igreja vai crescer. Essa igreja não é Babilônia. Queria até falar para vocês: leia esse livro, Eventos Finais. Esse livro é pequeno, bem condensado. Aqui tem um pouquinho de cada livro da Ellen White para os eventos finais. E não fiquem segurando em ninguém. Não no pastor da sua igreja, de todas as igrejas. Não no que o outro falou. E não no que um sentou do seu lado na hora do almoço: eu vou te contar um negócio com você. Não. E nem o que eu falar aqui na frente. Olhem tudo que eu li aqui nos livros. Depois eu posso passar para vocês as passagens. Olhem por vocês mesmos. Abra a Bíblia vocês mesmos. Mantenham-se em pé. Nós estamos no tempo do fim, verdadeiramente. Em pouco tempo, tudo que nós falarmos perante os juízes, para as outras pessoas que nunca escutou esse evangelho saber, vai ser o que você viu com seus olhos. Se hoje você não consegue decorar um versinho da Bíblia de cor, assim, você não tem uma memória muito boa, não se preocupe, apenas estude e leia. O dia que você precisar de falar, você não vai precisar de ter um sermão pronto e nem um discurso lá nos tribunais, para pregar para as outras pessoas. O Espírito Santo vai te dar na sua cabeça tudo aquilo que você estudou. Por isso é importante estudar a Bíblia hoje, porque ele vai lembrar. Finalizando, irmãos, pelo adiantamento da hora, vai ter muito mais para falar. Alguém quer escutar? Finalizando, olha, 3 passos fundamentais para que não percamos o que Deus já nos deu: a salvação, a nossa coroa no céu. Ore todos os dias, ore incessantemente. Hoje foi muito bonito as mensagens aqui sobre as mães. A mãe deve orar? Deve orar muito. A minha mãe é mãe de 6 filhos, 5 são mulheres. Eu sei o quanto minha mãe orou para mim. Eu não quero chorar. Minha mãe orou muito por mim.
Eu fiquei 20 anos fora dessa igreja. Eu nasci nessa igreja e saí dessa igreja. Minha mãe orou tanto por mim, minhas irmãs, a minha avó, que um dia o Espírito Santo tocou na minha vida. E faz 3 anos e meio que eu me batizei. Faz 3 anos e meio que eu voltei para essa igreja. E eu falei para Deus, eu fiz uma promessa: Senhor, não me abandone, me ajuda. Eu quero ver o Senhor voltar. Deus vai voltar na nossa geração. Acreditem nisso. Nunca mais eu quero desviar dos caminhos do Senhor. Eu peço tanto a Deus para me ajudar todos os dias, e por isso que eu quero passar isso para vocês. Presta atenção. Jamais deixem de orar. Orem de manhã, quando vocês acordarem, ora. Agradece a Deus pela noite que vocês tiveram. Pede forças para Deus. Para tudo que vocês vão passar durante o dia. O inimigo, ele está rugindo como leão. Ele não quer que a gente ganhe salvação. Deus tem um povo representativo. Os 144 mil que vão estar de pé diante do Cordeiro. Não se acha mácula nesse povo. Nós somos esse povo, acredita nisso. Orem em voz alta. O diabo não escuta. Quando vocês dobrarem o joelho para orar, imediatamente, a comando de Deus, todos os anjos maus vão sair de perto de você. Quando você ajoelhar na beirada de sua cama de manhã e clamar o nome de Jesus, todos os seus pecados podem ser confessados sem medo. O diabo não escuta. Não tenha medo que ele vai te atentar mais ainda naquilo que você está confessando para Deus, que ele sai. Só ficam os anjos diante de um justo, santo, que é justificado por Deus. Só fica você e os anjos ouvindo essa oração. E Jesus, direto do lugar santíssimo, ele está lá agora intercedendo por nós. Quando ele sair desse lugar, não vai mais ter tempo de arrependimento. Quando Jesus falar, está feito, o justo continua sendo justo, o imundo continua fazendo imundícia. Irmãos, pela primeira vez na face da história, da humanidade, a porta da graça vai ter se fechado por completo. Nem no tempo do dilúvio ela se fechou desse jeito. Dessa vez não vai ter mais jeito. Por isso que Jesus está demorando a voltar. Porque quando ele sair de lá, não vai ter tempo de explicar o que ele estava fazendo. O tempo de explicarmos isso para as pessoas é agora. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. É a primeira mensagem angélica dessa igreja. Se vocês não sabem quais são as mensagens que nós temos que proclamar, são 3. Está em Apocalipse 14. Começa no versículo 6. Segunda coisa, estuda a Bíblia. A Bíblia é o nosso guia. Por que nós temos os livros da Ellen White? Porque há uma luz menor para nos guiar. Nós somos o último povo, precisava dessa luz. Você quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer no final do mundo? Agora, pertinho de Jesus voltar, leia o grande conflito. O grande conflito vai te relatar todos os acontecimentos escatológicos. Vai ver a chuva serôdia, a falsa chuva serôdia aconteceu. A chuva serôdia que está por vir. Nós vamos proclamar esse evangelho. Vai vir o decreto dominical. Vai vir um pequeno tempo de angústia, em que muitos sairão de um lado e de outro buscando o Espírito Santo e não vai mais ter. Jesus vai sair do lugar santíssimo, a porta da graça vai estar fechada. Irmãos, muito importante vocês saberem. Os selados de Deus, que recebeu o selo, que guardar o sábado, não vai estar sozinho quando vier o decreto de morte, que já é o grande tempo de angústia, que vai ser chamado de grande angústia de Jacó. O que acontece? O Espírito Santo é retirado da terra. Por quê? Jesus saiu do lugar santíssimo. Tem mais intercessor lá? Não, não tem. Vai ter conversão? Não vai ter. Não adianta mais. Então o Espírito Santo é retirado da terra. No que ele é retirado, seres humanos como nós mesmos, até eu, podemos virar verdadeiros demônios. Hoje o ser humano só está pior do que você vê essas maldades sendo feitas no mundo, porque o ser humano, o Espírito Santo ainda está restringindo. Mas quando ele ser retirado, piores coisas vão acontecer, coisas que jamais imaginamos que o ser humano seria capaz de fazer. Aí sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai continuar conosco, porque é Ele que vai dando força. Segura, Jesus está voltando. Calma, é só mais um pouco e Jesus estará aqui. E nós vamos estar andando para todos os lugares nesse mundo com a ajuda do Espírito Santo. Só os selados vão ter. Os anjos também ajudando. E Jesus, já que Ele saiu do lugar santíssimo, Daniel 12, se levantará como Miguel e Ele vai nos proteger. As 7 últimas pragas é somente a proteção de Deus para o seu povo. Todos que não são selados vão receber essas pragas.
porque Jesus está assim, jogando elas lá do céu, com o seu juízo, nos protegendo. Então estude a palavra de Deus, leia o Espírito de Profecia, não deixa ninguém ficar falando para vocês que Ellen White era para a época dela, não é para aquela época de 170 anos atrás, é para a nossa época, ela escreveu para agora, para nos prepararmos. Por que Jesus fala para certas coisas nós deixarmos de fazer? Porque como somos nós que vamos ser provados, é para o nosso bem. Se a gente não fizer isso agora, testar a nossa fé agora e a nossa confiança, quando houver perigos de aflição, não vai dar tempo. E último passo, testemunho. Fala de Deus para as pessoas. Tendo oportunidade, não tendo, cria as oportunidades. Toda a igreja, aqui mesmo nos Estados Unidos, a igreja de China, por exemplo, tem um monte de livrinhos, A Grande Esperança, em 3 línguas, espanhol, inglês e português. Coloque alguns no seu carro. Toda oportunidade que você tiver, dá para uma pessoa. Ore também para esses livros que você está entregando. Quem sabe alguém vai ler e o coração vai ser tocado pelo Espírito Santo. Evangelize. A obra de Deus vai ser feita. Nós acreditemos ou não. E Jesus quer nos usar. Então vamos ser instrumentos na mão de Deus para pregar o Evangelho. Oração, estudo da palavra de Deus e testemunho. E pode ter certeza que vocês vão ficar de pé nesse dia glorioso da volta de Jesus. Amém. Eu quero finalizar com esse verso que é muito bonito. Abrem a Bíblia em 2 Timóteo. Eu até guardei ele aqui, por isso eu não vou deixar de ler. Eu fechei aqui, 2 Timóteo. Vamos ver aqui. E o Fernando pode ir se preparando aqui para me cantar mais um louvor. Depois nós vamos orar para as mães. E as mães vão receber uma lembrancinha feita por essa igreja tão carinhosamente, tão especial. Irmãos, 2 Timóteo 4, verso 7. Meditem nesse verso hoje. Guardem nos vossos corações. Pode pega o microfone, pode. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém. Vamos ficar firmes na volta de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a mensagem musical do Fernando. Irmãos, enquanto o Fernando canta, hoje é o dia das mães, esse pessoal para mãe eu não vou pedir a igreja toda, mas vocês, mãe, vem aqui comigo na frente, vamos sentir esse louvor e vamos orar juntas.
Vamos orar, então? Oração final, pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Inclinar a sua cabeça em reverência. Nós vamos orar, então. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para agradecer por esse Dia das Mães. Uma responsabilidade tão grande que o Senhor tem nos dado, tão honrosa. Mas nós precisamos muito da Tua ajuda. Sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Mas o Senhor disse que em tudo podemos naquele que nos fortalece. Então acreditamos nessa promessa, Senhor, te rogamos, dá-nos poder, derrame sobre nós aguaceiros do Espírito Santo, para que possamos fortemente educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E até quando for grande, Senhor, não se desviará dele. Esteja com cada um aqui hoje, abençoe todas as mães. O Senhor sabe que a nossa oração, levada ao teu trono, Senhor, mesmo quando morremos, o Senhor continuará operando nos nossos filhos o milagre da conversão e preparando-nos para a Tua volta. Esteja com essa igreja, para que possamos firmes esperar a Tua volta. Agradecemos também, Senhor, agora pelo alimento físico que vamos repartir agora. Abençoe esse alimento, não deixe que falte, que possa fazer bem para o nosso corpo. Esteja conosco no final desse sábado, durante todo o tempo, sentindo Tua presença, os anjos conosco e o Teu Espírito Santo. Que possamos estar cheios de Ti, nossos corações, alegre, nosso coração possa arder quando ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Não porque nós merecemos, mas porque Tu é misericordioso em graça. E no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado e todos estão convidados pela igreja de Glendale para o almoço especial Dia das Mães.